Você está pronto para o que Deus está prestes a fazer. Há momentos em que uma inquietação silenciosa começa a crescer dentro de você, como se algo estivesse prestes a romper o limite do invisível. Essa sensação não é fruto do acaso. Muitas vezes, ela indica que um novo ciclo está se formando, aguardando apenas que você esteja pronto para recebê-lo. Quando Deus decide iniciar algo extraordinário, Ele não começa pelo cenário ao seu redor, mas pelo território mais profundo do seu coração. É ali que Ele ajusta percepções, alinha prioridades, fortalece fundamentos. Antes de abrir portas, Ele garante que você tenha a estrutura para atravessá-las. Olhe para sua própria trajetória. Quantas vezes, antes de um acontecimento decisivo, houve um período de inquietude, um convite silencioso para reorganizar pensamentos, hábitos, relacionamentos. Esses sinais, quase imperceptíveis, são preparativos invisíveis que antecedem um tempo de avanço. O que parece apenas expectativa é, na verdade, um chamado para que você se posicione de maneira lúcida e disposta. Deus raramente despeja respostas em terrenos desordenados. Ele prefere trabalhar primeiro na base, para que o que virá seja sustentado sem se perder no caminho. Estar pronto não significa ter controle sobre todos os detalhes ou eliminar o risco de errar. Significa cultivar clareza suficiente para discernir quando uma oportunidade carrega propósito e quando é apenas distração. Significa fortalecer o interior para suportar pressões que acompanham novas responsabilidades. É uma prontidão que nasce da combinação entre serenidade e coragem. A serenidade que permite esperar sem desespero e a coragem que impulsiona você a avançar quando o momento certo chega. Este vídeo é um convite para que você examine se está preparado para o que Deus está prestes a fazer. Vamos percorrer juntos sinais, ajustes internos e atitudes práticas que precedem novos começos. Você será levado a compreender que nenhum tempo de silêncio é perda, que nenhuma espera é inútil, que tudo o que parece estático pode, na verdade, estar carregado de movimento invisível. Se o seu coração está sensível o suficiente para ouvir este chamado, permaneça conosco até o fim. Você descobrirá como cooperar com os planos de Deus e caminhar, passo a passo, na direção do propósito que Ele reservou para a sua vida. O chamado para a preparação interior. Antes que qualquer transformação alcance o lado de fora, Deus trabalha no centro mais íntimo de quem Ele quer mover. A preparação interior é um chamado silencioso que antecede cada virada significativa. É como se o Criador ajustasse, com paciência, os alicerces invisíveis que sustentam a vida. Nada sólido nasce sem que haja antes uma base fortalecida. Assim, o que parece apenas um tempo de espera, na verdade, é um convite para reorganizar prioridades, alinhar valores e purificar motivações. Responder a esse chamado exige disposição para olhar para dentro com honestidade. É preciso avaliar o que ocupa espaço em excesso, o que já não serve, o que rouba energia e foco. Deus não impõe mudanças sem que você esteja pronto para cooperar. Ele sussurra à consciência, chama para diálogos que acontecem longe do ruído. Essa fase não pede pressa, mas clareza. É o momento em que você percebe que o cenário ao redor só mudará de forma consistente quando a mente e o coração estiverem preparados para sustentar novos capítulos. A preparação interior também envolve a coragem de confrontar fragilidades. Não é um exercício de culpa, mas de lucidez. Significa reconhecer padrões que se repetem e escolhas que atrasam o crescimento. Significa aceitar que algumas respostas dependem de amadurecimento emocional, disciplina prática e firmeza espiritual. É nesse ambiente de trabalho silencioso que virtudes como paciência, equilíbrio e integridade começam a se enraizar. Esse processo raramente é confortável, mas sempre é transformador. Você descobre reservas de força que não imaginava possuir, aprende a respeitar limites, a organizar emoções, a desenvolver discernimento. E, à medida que esse trabalho acontece, surge uma confiança tranquila, porque você percebe que não está sendo pressionado por um cronograma humano, e sim moldado por um cuidado que conhece o seu ritmo. Estar atento a esse chamado significa também dar espaço para práticas que alimentam clareza, momentos de reflexão,
leitura que eleva o pensamento, oração que reposiciona a mente, conversas significativas com pessoas que inspiram coragem e sabedoria. Cada gesto assimila e confirma as mudanças internas que Deus está promovendo. O resultado é um coração estável, pronto para identificar oportunidades legítimas e rejeitar distrações que poderiam comprometer o propósito. O trabalho no interior é o terreno onde floresce a prontidão para o que está por vir. Ele garante que, quando o novo chegar, você não o trate com descuido, mas o valorize com maturidade. Reconhecer esse chamado e aceitá-lo como parte essencial do processo é o primeiro passo para caminhar com firmeza em direção ao que Deus está prestes a manifestar em sua história. Reconhecendo sinais de um novo tempo. Há indícios discretos que costumam anteceder períodos de transformação. Eles não aparecem com letreiros luminosos, nem chegam sempre por meio de palavras audíveis. Surgem como impressões sutis, mudanças de percepção, pequenos movimentos no cotidiano que revelam que algo está se alinhando além do que você pode controlar. Aprender a reconhecer esses sinais é um exercício de atenção e sensibilidade. É perceber que o coração começa a desejar novos rumos, que ideias diferentes ganham força, que pessoas ou oportunidades surgem trazendo respostas para perguntas antigas. Muitas vezes, esses sinais aparecem na forma de desconforto. O que antes parecia satisfatório começa a perder sentido, revelando que um ciclo está se encerrando. Essa inquietação não é negativa, é um empurrão suave para que você prepare espaço para o que está chegando. Pode ser uma percepção clara de que certos hábitos precisam ser ajustados, ou a sensação de que o ambiente ao seu redor já não corresponde ao que está sendo gerado dentro de você. Essa tensão saudável é a linguagem de um novo tempo tentando chamar sua atenção. Outra maneira de Deus comunicar que algo está prestes a acontecer é despertando novas capacidades. Ideias criativas brotam de forma inesperada, habilidades latentes ganham evidência. Portas que antes estavam fechadas começam a se entreabrir. O que parecia distante começa a se tornar plausível. E o coração sente coragem para considerar possibilidades que antes pareciam grandes demais. É como se uma brisa suave soprasse, trazendo frescor e clareza para o próximo passo. Também é comum perceber sinais por meio de pessoas. Conversas aparentemente casuais carregam respostas. Conselhos surgem de onde você menos espera. Conexões inesperadas abrem horizontes. Esses encontros são lembretes de que você não está isolado, mas inserido em um enredo maior, onde cada peça cumpre um papel na preparação para novos capítulos. Reconhecer um novo tempo exige equilíbrio. É importante celebrar essas pistas sem apressar os resultados. O entusiasmo não deve atropelar o processo, pois cada sinal é apenas um fragmento de um quadro mais amplo que ainda está sendo montado. A maturidade está em acolher o que chega com gratidão, mas permanecer disponível para o ritmo certo, permitindo que tudo amadureça antes de tomar forma definitiva. Quando você treina seus olhos para perceber esses indícios, o presente deixa de ser um terreno árido e passa a ser um espaço fértil, cheio de mensagens discretas que encorajam a perseverança. Cada sinal, por menor que pareça, aponta para um cuidado que prepara o caminho antes mesmo de você enxergar o destino. Saber identificar essas evidências transforma a forma como você interpreta o silêncio e ajuda a caminhar com expectativa saudável, certo de que Deus já está alinhando as peças do próximo capítulo da sua vida. Ajustando expectativas. Quando um novo tempo começa a se formar, a mente tende a criar imagens rápidas sobre como tudo deveria acontecer. Essa antecipação, embora natural, pode gerar ansiedade ou até frustração se não for equilibrada por uma visão mais madura. Ajustar expectativas é aprender a alinhar o que você espera com o ritmo real do processo. É entender que as promessas de Deus não são convites para a pressa, mas para a preparação. Ele não trabalha com cronogramas apressados. Prefere construir cada etapa com firmeza, garantindo que nada precioso seja colocado em terreno instável. Esse alinhamento começa ao reconhecer que esperar não significa estar esquecido. A demora não é sinal de indiferença, mas de zelo. Assim como um artesão não entrega uma peça antes de lapidar os últimos detalhes,
Deus cuida para que cada fase esteja completa antes de apresentar o próximo passo. Quando você aceita isso, a ansiedade perde força e o coração encontra paz para cooperar com o processo. Ajustar expectativas, portanto, é mais do que paciência. É inteligência espiritual. É escolher acreditar que cada minuto de aparente inatividade pode estar preparando o cenário ideal para o futuro. Outro ponto importante é aprender a diferenciar desejo de necessidade. Muitas vezes, o que pedimos está relacionado ao que achamos que trará segurança ou felicidade, mas nem sempre coincide com o que realmente nos fará crescer. Ajustar expectativas é permitir que Deus revele o que é essencial e o que pode ser deixado de lado. Essa triagem protege contra frustrações e libera espaço para receber o que de fato contribuirá para o propósito maior. Além disso, é preciso abrir mão da comparação. Observar trajetórias alheias pode distorcer sua percepção sobre o tempo certo. Cada história tem um compasso único. Cada promessa possui um caminho específico de preparação. Quando você se liberta dessa disputa silenciosa, fica mais fácil respeitar o ritmo do próprio desenvolvimento. A maturidade consiste em confiar que, mesmo que pareça estar demorando, o que é seu encontrará você quando estiver pronto para administrá-lo. Ajustar expectativas também implica manter a flexibilidade. Os planos podem não acontecer exatamente como você imagina, mas isso não significa que estejam errados. Muitas vezes, o resultado final supera as projeções iniciais, porque o propósito de Deus inclui detalhes que você ainda não pode ver. Permitir que o futuro tenha espaço para ser diferente do que você idealizou abre portas para experiências mais amplas do que qualquer planejamento pessoal poderia oferecer. Quando suas expectativas são ajustadas, o coração aprende a viver o presente sem perder o entusiasmo pelo que está adiante. Você consegue valorizar o que já existe, enquanto se prepara para acolher o que virá. Essa postura transforma a espera em escola, onde paciência, discernimento e coragem são cultivados. Assim, quando o momento certo chegar, você estará pronto, não apenas para receber, mas para sustentar, com equilíbrio e gratidão, tudo o que foi cuidadosamente preparado para a sua vida. O valor de um coração disponível. Antes de qualquer conquista significativa, existe um movimento interno que antecede o resultado visível: a disposição. Um coração disponível é um terreno fértil onde ideias, oportunidades e mudanças podem germinar sem serem sufocadas por medo, orgulho ou resistência. Essa abertura não é fragilidade. É força que nasce da humildade de admitir que não temos todas as respostas e, ao mesmo tempo, da coragem de permitir que novas possibilidades se apresentem. Deus age de maneira mais intensa quando encontra um espaço livre de barreiras emocionais ou mentais, pronto para acolher o que ele deseja construir. Disponibilidade significa flexibilidade para ajustar planos, rever crenças e aceitar que algumas etapas podem não acontecer do jeito idealizado. É uma decisão consciente de confiar, mesmo quando o próximo passo ainda não está totalmente claro. Esse tipo de prontidão nasce quando você entende que a segurança não está em ter controle absoluto, mas em caminhar com firmeza dentro do que já foi revelado, deixando espaço para o que ainda será mostrado. Um coração assim é capaz de responder aos convites de Deus sem negociar com o medo. Essa postura também libera você para aprender com mais profundidade. Quando está aberto, o olhar se torna curioso, a escuta mais atenta, o entendimento mais rápido. Há sabedoria em admitir que o crescimento depende de uma mente maleável, capaz de desapegar de velhos padrões para abraçar verdades mais amplas. Resistir ao novo, por outro lado, mantém você preso a territórios conhecidos, mesmo que eles já não sustentem seu propósito atual. Manter o coração disponível exige vigilância constante, porque distrações e inseguranças tentam criar bloqueios, preocupações exageradas, ressentimentos não resolvidos, expectativas rígidas. Tudo isso pode reduzir sua capacidade de perceber oportunidades legítimas. Por isso, é importante cultivar práticas que mantenham o interior limpo e receptivo. Momentos de silêncio para organizar emoções, exercícios de gratidão para valorizar o que já existe, diálogos sinceros com pessoas que estimulam clareza. Cada gesto de cuidado preserva espaço para que algo novo floresça.
Um coração disponível não é aquele que espera passivamente, mas o que permanece atento, preparado para agir quando o momento certo chega. Ele não tenta forçar portas, mas também não hesita quando portas legítimas se abrem. Essa prontidão garante que você não desperdice as chances que surgem, pois já existe em você a disposição de cooperar com aquilo que foi preparado. No final, essa atitude cria uma relação mais fluida com o futuro. Você não encara as mudanças como ameaças, mas como convites. Aceita que nem sempre saberá todos os detalhes antes de avançar, mas sabe que pode caminhar apoiado em princípios firmes. Essa combinação de humildade, coragem e disciplina torna o coração um espaço privilegiado para o agir de Deus, pronto para receber, cuidar e multiplicar o que for colocado em suas mãos. Purificando motivações. Toda nova etapa pede um exame honesto das intenções que impulsionam seus passos. Purificar motivações é mais do que ajustar planos externos. É alinhar o coração para que o que você busca não seja apenas reflexo de vaidade, medo ou necessidade de aprovação. Deus trabalha de maneira mais profunda quando encontra um interior livre de pesos ocultos, capaz de agir por convicção e não por carência. Essa limpeza silenciosa é parte essencial da prontidão, porque garante que aquilo que virá não será usado de modo distorcido, mas administrado com integridade e propósito. Esse processo começa ao reconhecer padrões sutis que, muitas vezes, guiam escolhas sem que você perceba. Desejo de reconhecimento, comparação constante, ansiedade para provar valor, tudo isso pode contaminar objetivos nobres e impedir que você enxergue com clareza o caminho proposto. Purificar motivações é encarar esses impulsos sem negar sua existência, mas também sem permitir que ditem seu destino. É um ato de coragem, pois requer sinceridade diante de si mesmo e disposição para renunciar, o que não contribui para um propósito maior. Durante essa revisão interior, você aprende a separar o que é genuíno do que nasceu apenas para preencher lacunas emocionais. Essa triagem oferece liberdade, porque deixa espaço para que novos desejos surjam, alinhados a valores sólidos. Um coração limpo de expectativas distorcidas consegue reconhecer oportunidades legítimas sem transformar cada conquista em instrumento de afirmação pessoal. Essa maturidade protege contra frustrações e evita que relacionamentos, projetos ou recursos sejam usados como escudos para inseguranças não resolvidas. Purificar motivações também ajuda a manter a estabilidade diante de atrasos ou mudanças inesperadas. Quando seu foco está em honrar princípios e servir a propósitos mais amplos, as variações do caminho deixam de controlar seu humor. Você passa a agir a partir de convicções firmes e não mais de impulsos passageiros. Essa constância cria serenidade para atravessar fases exigentes e preserva a clareza necessária para tomar decisões equilibradas, mesmo quando o cenário parece instável. Esse exercício de honestidade é contínuo. Ele pede momentos de reflexão, oração serena, leitura de ideias que ampliem a consciência e conversas com pessoas que transmitam sabedoria. Cada gesto assimila uma verdade importante. Não basta estar pronto para receber, é preciso estar pronto para administrar. E isso só acontece quando o que move suas escolhas é mais forte do que a necessidade de provar algo a alguém. Quando suas motivações são purificadas, o novo que Deus prepara encontra espaço seguro. Você passa a enxergar o propósito não como caminho para a autopromoção, mas como oportunidade de servir, aprender e expandir. Essa postura evita que dons ou oportunidades sejam sufocados por interesses menores e garante que, quando o tempo de agir chegar, suas decisões estarão fundamentadas em intenções claras, sustentáveis e coerentes com aquilo que você deseja construir de forma duradoura. A força da espera ativa. A espera não precisa ser um intervalo paralisante. Ela pode se tornar um espaço de fortalecimento quando você aprende a praticá-la de forma ativa. Esperar ativamente significa manter o coração disponível e as mãos ocupadas com o que já está ao seu alcance, mesmo enquanto aguarda aquilo que ainda não se manifestou. É a escolha de permanecer comprometido com o presente, desenvolvendo habilidades, cultivando relacionamentos saudáveis, investindo em conhecimento, enquanto confia que o tempo certo trará o restante.
Essa postura impede que a ansiedade domine o caminho e transforma a paciência em instrumento de construção. A espera ativa é um exercício de lucidez. Ela ensina que o crescimento não depende apenas de receber algo novo, mas também de aproveitar o que já existe. Cada dia é uma oportunidade de consolidar fundamentos que sustentarão futuras responsabilidades. Trabalhar com excelência onde você está, mesmo sem ver mudanças imediatas, desenvolve disciplina, resiliência e clareza. Essa constância silenciosa se transforma em elo essencial entre o momento atual e o destino que Deus está preparando. Essa força também se revela quando você escolhe organizar o ambiente interno durante a espera. Emoções alinhadas, pensamentos filtrados, corpo cuidado. Tudo isso cria estabilidade para receber o que virá sem ser dominado pelo cansaço ou pela confusão. O período de aparente pausa deixa de ser visto como castigo e passa a ser tratado como treinamento. Um espaço onde você aprende a ouvir, refletir, amadurecer e agir com equilíbrio. É importante compreender que a espera ativa não elimina desafios. Haverá dias em que a sensação de imobilidade tentará corroer sua perseverança. Nesses momentos, lembrar do propósito maior mantém a mente focada. O que está sendo preparado exige estrutura interior, e essa estrutura nasce na rotina, no compromisso silencioso com o que fortalece caráter e amplia visão. Você aprende que o preparo para o extraordinário costuma acontecer nos bastidores, onde a constância se torna mais valiosa do que qualquer resultado imediato. Esperar ativamente também significa manter uma comunicação constante com Deus, não apenas pedindo respostas, mas buscando clareza, agradecendo pelo progresso invisível, ajustando perspectivas por meio da oração e da reflexão. Essa prática renova o ânimo e confirma que o silêncio não é abandono, mas um convite para cultivar firmeza, até que o próximo capítulo esteja pronto para se revelar. Quando você escolhe essa postura, a espera deixa de consumir energia e passa a gerar vitalidade. Cada passo dado, por menor que pareça, demonstra que sua confiança é maior do que o desejo de acelerar o processo. Essa atitude coloca você em sintonia com o ritmo do propósito, garantindo que, quando as portas se abrirem, encontrará alguém preparado, lúcido e forte o suficiente para sustentar as bênçãos e responsabilidades que virão. Histórias de transformação. Relatos de quem atravessou períodos silenciosos antes de viver mudanças profundas revelam como Deus age enquanto prepara pessoas para novos ciclos. Essas histórias mostram que, muitas vezes, o que parecia atraso era, na verdade, parte de um planejamento detalhado. Cada processo descrito por quem já passou por essa experiência ajuda a enxergar que a espera pode ser fértil, que os bastidores escondem estratégias e que o cuidado divino se expressa até nos caminhos mais improváveis. Um exemplo é o de alguém que, por anos, carregou um sonho profissional que parecia impossível. Enquanto buscava respostas, decidiu aperfeiçoar habilidades, ampliar contatos, cuidar do emocional. Parecia que nada mudava, mas, no tempo certo, uma oportunidade inesperada surgiu, conectando todas as peças que haviam sido trabalhadas no silêncio. O que parecia estagnação era, na verdade, a fase de alinhamento que tornaria possível sustentar o que viria. Outro caso é o de uma pessoa que enfrentou longos períodos de solidão. Entre lembranças e questionamentos, escolheu olhar para dentro, reorganizar prioridades e fortalecer a própria fé. No momento mais improvável, surgiu um relacionamento saudável, coerente com o que ela havia se tornado. A transformação não aconteceu por acaso, mas como fruto do processo interno que antecedeu o encontro. Há também relatos de quem descobriu novos talentos durante fases desafiadoras. Uma mulher que perdeu o emprego encontrou, no tempo livre, coragem para desenvolver um projeto que mais tarde se tornou sua principal fonte de renda. Um jovem que enfrentou crises pessoais começou a escrever para aliviar pensamentos e acabou encontrando propósito no ato de inspirar outras pessoas. Cada história demonstra que o aparente vazio pode ser espaço para redirecionamento, para descoberta e para crescimento consistente. Essas narrativas lembram que a preparação não se limita ao invisível espiritual, mas também alcança áreas práticas da vida.
Deus trabalha por meio de circunstâncias, relacionamentos, inspirações e até desafios que parecem desnecessários. Ele organiza cada elemento para formar uma base sólida, para que quando o novo chegar, não encontre um terreno despreparado. Ouvir ou ler sobre histórias assim fortalece o ânimo. Elas confirmam que ninguém está preso em pausas intermináveis. Há sempre um movimento silencioso pronto para se revelar. Cada relato prova que o cuidado divino não é distante, mas pessoal, atento a detalhes que sustentam o futuro. Essa consciência devolve esperança, motiva a perseverar e inspira você a enxergar que o tempo presente pode estar carregando sinais e recursos para a transformação que virá. A necessidade de romper velhos padrões. Para receber algo novo, é preciso abrir mão do que já não sustenta seu crescimento. Velhos padrões, por mais familiares que pareçam, podem se tornar barreiras silenciosas contra o avanço. Eles se manifestam em hábitos que drenam energia, crenças que limitam sua percepção, relacionamentos que o mantêm preso ao passado. Romper com esses ciclos não é sinal de ingratidão pelo que foi vivido, mas de maturidade para reconhecer que determinadas estruturas já cumpriram seu papel e agora precisam dar lugar ao que está chegando. Esse rompimento começa na consciência. Você identifica comportamentos automáticos que, mesmo sem intenção, bloqueiam novas possibilidades. Pode ser o medo constante de falhar, a necessidade exagerada de aprovação, a resistência em delegar ou confiar. Cada padrão que permanece sem questionamento ocupa espaço que deveria estar disponível para experiências mais amplas. Quando você decide avaliar esses hábitos, percebe que muitos deles surgiram como mecanismos de proteção, mas que hoje funcionam como muros que impedem o progresso. Libertar-se desses modelos requer coragem e disciplina. Não basta desejar mudança, é preciso cultivar práticas que apoiem novas escolhas, estabelecer limites saudáveis, reorganizar prioridades, buscar apoio de pessoas que inspirem lucidez, investir em aprendizado que fortaleça habilidades. Tudo isso ajuda a criar um ambiente favorável para novos começos. Pequenos passos conscientes, repetidos com constância, desmontam estruturas antigas e preparam terreno para caminhos mais consistentes. Outro aspecto importante é aceitar que romper padrões não significa rejeitar totalmente o passado. Significa honrar o que foi útil, extrair as lições e seguir adiante sem carregar pesos que já não correspondem ao seu propósito atual. Algumas memórias permanecem como referência, mas deixam de ditar suas decisões. Essa separação saudável devolve autonomia emocional e clareza para escolher o que realmente contribui para o seu crescimento. Deus frequentemente convida você a essa limpeza interior antes de entregar novas responsabilidades. Ele sabe que dons e oportunidades podem se perder se forem colocados sobre bases frágeis. Ao desafiar padrões antigos, Ele está abrindo espaço para que você viva com mais liberdade e consciência. Esse processo pode ser desconfortável, pois mexe em zonas conhecidas, mas é indispensável para sustentar o que virá. Quando você se dispõe a romper velhos padrões, permite que a esperança respire sem ser abafada por histórias antigas. Essa decisão não elimina desafios, mas devolve leveza e amplitude para avançar. O caminho se torna mais claro, porque você aprendeu a distinguir o que faz parte de um capítulo encerrado e o que precisa permanecer ativo no presente. Assim, cada passo dado confirma que você está pronto para receber o novo sem carregar amarras que enfraqueceriam seu propósito, cultivando sensibilidade espiritual. Antes que grandes respostas se revelem, é essencial desenvolver um olhar atento para aquilo que, muitas vezes, fala em tom baixo. Cultivar sensibilidade espiritual significa treinar o coração para perceber nuances do cuidado de Deus que se escondem no ritmo cotidiano. Essa habilidade não surge de um dia para o outro. Ela cresce quando você decide reservar tempo para silenciar ruídos, organizar pensamentos e abrir espaço para escutar o que não pode ser captado apenas pelos sentidos comuns. Sensibilidade não é misticismo exagerado, nem ansiedade por sinais extraordinários. É equilíbrio que nasce de um coração disposto a aprender a linguagem do sutil.
Um momento de calma após a oração, um insight repentino ao ler algo relevante, um sentimento de paz no meio de circunstâncias adversas. Tudo isso pode ser pista de que há direção disponível. Essa percepção precisa ser nutrida por práticas que ampliam a clareza interior. Reflexão diária, estudo que fortalece valores, convivência com pessoas que estimulam sabedoria e serenidade. A sensibilidade espiritual também depende de honestidade. Ela cresce quando você admite que não controla todas as respostas e se permite depender de orientações que ultrapassam sua lógica imediata. Essa postura convida à humildade, afastando o orgulho que insiste em interpretar tudo apenas por parâmetros racionais. Quando você aceita que o entendimento é construído tanto pela razão quanto pela fé, abre-se para receber perspectivas mais amplas e criativas sobre o que enfrenta. Outro ponto importante é manter o coração protegido de distrações que distorcem percepções. Excesso de informações, pressa constante, emoções não resolvidas. Tudo isso pode obscurecer sinais simples que indicam próximos passos. Por isso, cuidar do ambiente interno é tão necessário quanto organizar compromissos externos. Um coração saturado de ruídos dificilmente reconhecerá quando algo essencial tentar se manifestar. Desenvolver sensibilidade espiritual não significa viver à espera de eventos espetaculares. Na maioria das vezes, Deus fala por meio de ideias práticas, inspiração para resolver problemas, coragem inesperada para decisões difíceis, consolo que chega quando nada parece aliviar. Esse modo discreto de agir exige atenção, mas garante segurança, porque ensina você a interpretar o movimento divino sem depender de emoções instáveis ou expectativas irreais. Quando a sensibilidade amadurece, você aprende a unir prudência e confiança. Torna-se capaz de agir com clareza, mesmo quando a resposta ainda está em formação. Essa combinação de percepção e equilíbrio torna o caminho mais leve, pois você entende que não precisa enxergar todo o cenário para continuar avançando. A prontidão que nasce dessa consciência é o que garante que, quando Deus ampliar o horizonte, você terá olhos treinados para reconhecer a direção e coração disposto para segui-la sem hesitar. O papel da coragem na travessia. Nenhuma preparação estará completa se você não desenvolver coragem para atravessar o desconhecido. Depois de aprender a ouvir, esperar e alinhar intenções, chega o momento de colocar os pés em águas que parecem profundas demais. A coragem é o elo que transforma prontidão em movimento. Sem ela, todo o aprendizado fica confinado ao pensamento, incapaz de gerar transformação prática. É a coragem que permite que você diga sim quando uma oportunidade legítima se apresenta, mesmo que os riscos pareçam maiores do que sua confiança inicial. Essa virtude não se constrói apenas em situações grandiosas. Ela nasce de pequenas escolhas diárias. Dizer a verdade quando seria mais fácil se calar, manter disciplina mesmo sem aplausos, recusar atalhos que comprometem princípios, admitir erros para crescer. Cada decisão firme molda um caráter resistente, pronto para desafios maiores. A coragem se fortalece quando você compreende que não caminha sozinho, que existe um cuidado maior sustentando os seus passos, enquanto aprende a manter integridade no percurso. Também é importante entender que coragem não elimina o medo. Ela o reposiciona. Em vez de deixar que o temor paralise, você aprende a usá-lo como lembrete de que algo relevante está diante de você. O medo, quando administrado, revela áreas onde a confiança precisa se expandir. Avançar mesmo com receio demonstra maturidade, pois confirma que seu compromisso com o propósito é maior que a necessidade de conforto. O exercício da coragem exige clareza de valores. Quando você sabe o que realmente importa, torna-se mais fácil escolher caminhos que parecem arriscados, mas que carregam significado. Essa clareza reduz a influência de opiniões externas e dá estabilidade para enfrentar críticas ou incompreensões. A prontidão para o novo sempre encontrará vozes contrárias, mas um coração que decidiu permanecer fiel ao que foi revelado encontra força para continuar, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Coragem também é perseverança. Não basta iniciar com entusiasmo, é preciso manter-se firme quando a novidade se torna rotina e quando o progresso parece lento.
A constância transforma atos isolados em trajetórias consistentes. Você descobre que coragem não é apenas impulso, mas compromisso prolongado com escolhas que sustentam seu crescimento. Quando você integra coragem à sua caminhada, o silêncio deixa de ser espaço de hesitação e passa a ser lugar de decisão. Você entende que cada passo dado em direção ao propósito confirma que está preparado para o que Deus deseja realizar. Essa coragem, aliada à sensibilidade e ao discernimento, o capacita a viver o novo sem retroceder, diante dos desafios naturais de quem aceitou avançar rumo a um futuro maior que o passado. Colocando a fé em movimento. Chega um ponto na caminhada em que acreditar já não basta. É preciso transformar fé em ação. Depois de aprender a esperar com equilíbrio, alinhar intenções e fortalecer coragem, o próximo passo é aplicar tudo o que foi adquirido em decisões práticas. Colocar a fé em movimento não significa agir de forma precipitada, mas assumir responsabilidades compatíveis com o que você já compreendeu ser o propósito de Deus para a sua vida. É o momento em que convicções deixam de ser apenas ideias para se tornar atitudes que confirmam maturidade. Esse movimento começa de maneira simples. Você identifica oportunidades legítimas e responde a elas com disposição. Pode ser iniciar um projeto adiado, ajustar hábitos que sustentem novas responsabilidades, dedicar tempo a relacionamentos que promovam crescimento ou investir em estudos que ampliarão suas habilidades. Cada gesto demonstra que você valoriza o que recebeu no silêncio e deseja cooperar com o que está sendo construído. Colocar a fé em prática também envolve disciplina. Nem toda decisão trará resultados imediatos, mas a constância reafirma seu compromisso com o caminho. É no cotidiano que a fé se fortalece. Ao trabalhar com excelência, mesmo sem reconhecimento, ao manter esperança durante fases demoradas, ao agir com ética diante de pressões. Essa consistência dá forma concreta ao que antes era apenas expectativa. Outro aspecto essencial é aprender a ajustar o ritmo. Fé em movimento não é pressa desordenada. É sensatez que sabe esperar quando necessário e avançar quando o sinal interior confirma que chegou a hora. Essa sintonia entre paciência e ação cria equilíbrio, evitando tanto a estagnação quanto a impulsividade. Você passa a trilhar o caminho com passos firmes, sabendo que o propósito amadurece enquanto você coopera com ele. A prática também amplia sua visão sobre o impacto da fé. Suas atitudes passam a influenciar pessoas, ambientes e decisões além do que você imagina. O testemunho silencioso de quem age com integridade inspira outros a acreditar que é possível viver de acordo com valores firmes. Assim, a fé deixa de ser um discurso restrito ao íntimo e se torna presença transformadora no cotidiano. Quando você decide colocar a fé em movimento, assume o lugar para o qual todo o processo de preparação o conduziu. Você demonstra que está pronto não apenas para receber, mas para administrar, servir e multiplicar o que lhe foi confiado. Essa disposição abre portas para experiências mais profundas, pois confirma que o aprendizado não ficou preso em palavras, mas se traduziu em maturidade e iniciativa. A fé ativa honra o trabalho feito nos bastidores e revela que sua vida está preparada para expressar, de maneira prática, o que Deus está prestes a realizar. A confirmação que vem no tempo certo. Depois de atravessar processos internos, alinhar intenções, cultivar coragem e agir com fé, chega a etapa onde a clareza se manifesta de forma inconfundível. A confirmação que vem no tempo certo não depende de pressa nem de tentativas de controlar resultados. Ela acontece quando todas as peças preparadas nos bastidores encontram o momento ideal para se encaixar. Essa confirmação traz paz antes mesmo de trazer resultados externos, porque sinaliza que você está caminhando dentro de um propósito, não apenas seguindo desejos passageiros. Muitas vezes, essa clareza chega de modo sereno, quase discreto. Um entendimento profundo invade seu coração e organiza pensamentos que estavam dispersos. Você percebe que as decisões tomadas, mesmo sem garantias, estavam alinhadas ao que deveria ser feito. Outras vezes, a confirmação vem por meio de sinais concretos. Uma oportunidade que se abre sem esforço excessivo, pessoas certas que cruzam seu caminho, recursos que chegam na hora exata.
São respostas que validam o investimento de tempo, paciência e disciplina, provando que nada foi em vão. Essa etapa ensina que a confirmação verdadeira não é fruto de ansiedade, mas resultado de maturidade. Ela se diferencia de impulsos emocionais, porque permanece firme mesmo diante de desafios. Quando algo nasce apenas de empolgação, perde força diante de contratempos. Mas quando vem no momento certo, mantém consistência, mesmo se a realidade apresentar obstáculos. Essa solidez revela que o que está sendo confirmado não depende apenas de circunstâncias, mas de um processo interior já consolidado. É importante lembrar que a confirmação não encerra a jornada, mas marca um ponto de virada. Ela inaugura um novo estágio, onde o que antes era apenas promessa passa a ganhar contornos mais definidos. Essa clareza ajuda você a priorizar tarefas, investir energia no que realmente importa e abandonar o que não contribui mais. Ao reconhecer que chegou o tempo certo, você recebe coragem para consolidar o que foi iniciado e disposição para ajustar rotas, se necessário, sem medo de perder o rumo. Esse momento também reforça a gratidão. Perceber que cada silêncio, cada ajuste, cada decisão coerente teve participação no desfecho atual, alimenta humildade e reverência. Você entende que nada aconteceu por acaso, que houve um cuidado constante preparando o cenário. Essa percepção aprofunda o senso de parceria com Deus, lembrando que você não trilhou sozinho o caminho até aqui. Quando a confirmação chega, ela não apenas ilumina o presente, mas fortalece sua visão sobre o futuro. Você aprende a confiar que o mesmo Deus que revelou o tempo certo continuará guiando os próximos passos. Essa certeza libera você da necessidade de provas incessantes e o convida a viver com tranquilidade, sabendo que o que começou de forma discreta agora está pronto para florescer. A confirmação é a assinatura final sobre um processo que moldou seu interior e o tornou apto a abraçar, com confiança e maturidade, o que foi preparado para a sua vida, respondendo ao chamado. Quando o tempo certo se revela, o próximo passo é decidir como você vai responder. O chamado que surge depois de um longo processo não é um convite genérico. Ele carrega um endereço preciso, apontando para atitudes que consolidam tudo o que foi aprendido. Responder ao chamado significa colocar sua história em movimento com consciência, reconhecendo que chegou o momento de cooperar de forma plena com o que Deus está estabelecendo. Essa resposta não precisa de gestos espetaculares, mas de passos consistentes que expressem gratidão, coragem e compromisso com o propósito revelado. Responder é dizer sim mesmo que o cenário ainda pareça maior do que sua capacidade atual. É aceitar que, se você foi preparado, também será capacitado ao longo da jornada. Essa decisão nasce de uma confiança prática, não apenas emocional. Você compreende que o amadurecimento vivido no silêncio o habilitou para assumir responsabilidades, enfrentar desafios e valorizar oportunidades que agora estão diante de você. A resposta, portanto, não é precipitação, mas coragem orientada pela clareza conquistada. Também é importante reconhecer que responder ao chamado envolve ajustes contínuos. Nem tudo ficará perfeitamente alinhado desde o primeiro passo. Haverá aprendizados no percurso, momentos de revisão e necessidade de flexibilidade. A prontidão verdadeira não é rigidez, mas a disposição de caminhar com atenção, adaptando-se conforme novas informações surgem. Esse dinamismo protege contra extremos. De um lado, evita a estagnação. De outro, impede impulsos que poderiam distorcer a direção recebida. Outro aspecto essencial é entender que a resposta não é apenas sobre receber algo, mas sobre servir através do que foi concedido. Quando você abraça um chamado, abre espaço para impactar outros, compartilhar experiências, inspirar transformação. Seu processo pessoal se torna testemunho vivo, provando que esperar com fidelidade, ajustar motivações, agir com fé e perseverar gera frutos que podem alcançar ambientes muito além da sua esfera individual. Responder ao chamado também significa permanecer conectado à fonte que sustentou você até aqui. Manter hábitos de oração, reflexão e gratidão garante que o entusiasmo inicial não seja dissipado por distrações ou pressões.
Essa conexão preserva a lucidez e mantém viva a consciência de que cada passo continua sendo guiado por um propósito maior. Quando você aceita o chamado com integridade, abre caminho para um ciclo de crescimento renovado. O que começou como preparação silenciosa, agora se transforma em prática viva. Você avança com serenidade, sabendo que não depende apenas das próprias forças, mas caminha amparado por uma presença constante que orienta e fortalece. Esse sim consciente sela o processo de prontidão e inaugura uma etapa onde tudo o que foi plantado encontra espaço para florescer com consistência, propósito e alegria. Encerramento inspirador. Chegar até aqui é reconhecer que toda a jornada teve um propósito preciso. Preparar você para cooperar de forma lúcida com o que Deus está prestes a realizar. Cada silêncio, cada sinal discreto, cada ajuste interno e cada passo de coragem foram peças essenciais de um mesmo mosaico, formando um coração pronto para receber e sustentar o novo. Este encerramento não é um ponto final rígido, mas um convite para viver com consciência tudo o que foi construído, deixando que as lições amadureçam em atitudes práticas e fortaleçam sua identidade. Agora você sabe que não foi apenas sobre aprender conceitos, mas sobre se tornar alguém capaz de caminhar com equilíbrio entre fé e responsabilidade. A prontidão que floresceu em você não depende de circunstâncias ideais. Ela se manifesta mesmo diante de desafios, porque nasceu de escolhas feitas no silêncio, da disciplina que resistiu à pressa e da coragem que ousou avançar. Essa certeza oferece segurança para enfrentar o que virá, lembrando que a presença de Deus não se limita a preparar portas, mas acompanha você enquanto as atravessa. Permita que este momento de conclusão se transforme em um compromisso de continuidade. Guarde a disposição para rever intenções sempre que necessário. Mantenha sensibilidade para novos sinais. Conserve coragem para responder a chamados futuros. Tudo o que foi semeado até aqui precisa ser protegido por hábitos saudáveis, relacionamentos construtivos e uma mente aberta para crescimento constante. Essa manutenção é o que garante que o aprendizado não se perca, mas se torne alicerce para capítulos ainda mais amplos. Que este encerramento seja também um lembrete de esperança. Se um dia você voltar a enfrentar períodos silenciosos, recorde-se de que eles não significam abandono, mas preparação. Use o que foi adquirido para manter firmeza, sabendo que processos exigem tempo, mas sempre resultam em expansão quando você escolhe cooperar. Deus continua escrevendo sua história, e cada decisão consciente amplia o alcance do propósito que Ele plantou em seu interior. Ao concluir este roteiro, receba a certeza de que você está equipado para caminhar com serenidade e determinação. O que começou como inquietação agora se revela como missão. Viva esse novo tempo com gratidão, vigilância e alegria, certo de que todo o investimento silencioso produziu raízes profundas. Avance com passos seguros, permitindo que sua vida testemunhe que estar pronto para o que Deus prepara é viver diariamente com fé ativa, coragem estável e coração disposto a transformar aprendizado em realidade.